Vai lá, meu menino. Amém. Glória a Deus, igreja. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz com a presença do Espírito Santo aqui, que tem feito maravilhas, como sempre na nossa vida, né? Você tem motivo para agradecer? Tenho muito motivo para agradecer, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, e aqui estamos para prestar o nosso culto de gratidão ao Senhor. Amém? Motivo de muita alegria poder estar compartilhando da palavra do Senhor com a igreja, e sem perca de tempo, quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Deixe sua Bíblia aberta. Números 11, versículo 5. Antes de a gente ler o texto, pode até segurar um pouquinho, antes de projetar até. Eu quero dar um panorama geral sobre o que nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito. Mas antes disso, quero convidar você a fechar seus olhos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, aqui estamos na Tua presença, Deus, te pedindo, Pai, abra a nossa mente, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Deus. Que nós possamos estar atento à Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, estar com a nossa mente aberta, prontos para ouvir e receber aquilo que vem do céu, essa porção que vem do céu, Pai. Por isso, fala conosco nessa noite, trata com as nossas vidas para que nós possamos compreender, ó Pai, para que nós possamos sair daqui de maneira diferente, Jesus. Toca o nosso coração da maneira que só o Senhor sabe tocar, Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, nós já te adoramos, nós já te bendizemos, ó Pai, nós já choramos, já nos entregamos tudo, ó Pai, tudo que temos, mas nesse momento nós queremos completar ainda mais, ó Pai, esse culto racional a Ti, completar ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo a Tua palavra para poder, de fato, mudar a nossa vida, Senhor. Por isso vem, ó Pai, com essa Tua palavra, vem, ó Pai, mudar as nossas vidas através daquilo que vem do céu, através da cultura que vem do céu, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa leitura que nós vamos fazer, igreja, antes da gente ir primeiramente para a leitura, eu quero ter um entendimento com vocês do que se trata esse momento que nós vamos ler. E o que acontece é o seguinte: nós conhecemos a história de Abraão que teve ali a bênção derramada sobre ele, teve ali as promessas do Senhor, e que através da vida dele, todas as nações seriam benditas. Porém, o povo, ao decorrer dos anos, começou a migrar para diferentes terras, até que chegaram a um local chamado Egito, que por coincidência, hoje na nossa primeira música a gente falou um pouquinho a respeito, né? E nessa terra, eles começaram a habitar ali. Depois de um tempo, depois de uma troca de geração, eles começaram a passar a ser escravos naquela terra. Começaram então a mudar a cultura onde eles conheciam o seu Deus começou a ser perdida, começou a ser invertida por novas culturas, onde o povo já mal conhecia quem era Yahvé, o Senhor. Então, Deus, pela misericórdia, levanta um homem, Moisés, para libertar esse povo. Então, ali começa o processo de libertação. E o processo de libertação, ele é marcado por inúmeros milagres. Nós podemos contar inúmeros milagres nesse processo de libertação, desde o começo, onde Moisés avisava das pragas. Você conhece a história. E depois de, mesmo o coração endurecido de Faraó, ele deixar o povo ir, em um lapso ali de um instante, ele decide: não, aquele povo não pode ir embora, vamos atrás deles novamente. E ali acontece um dos milagres, que a gente às vezes acha até como um dos maiores milagres, onde Moisés toca no mar, e o mar se abre, e o povo começa a passar. E depois um outro milagre também, onde o mar se fecha,
com a infantaria de Faraó. E esse mesmo povo que viu todos esses milagres, que viu todas as pragas, começa a caminhar no deserto, e aí nós chegamos então a esse texto, de Números 11, 5, que vai dizer o seguinte, vamos lá. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos e das melancias, e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual, ou sacava num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva, somente até aqui. Então, gente, para a gente continuar esse entendimento, este mesmo povo que viu todos esses milagres, também via a provisão de Deus através do maná. Imagine um deserto, imagine um local onde realmente não tem nada. Imagine uma caminhada onde você vai caminhar, mas você não sabe quanto tempo você vai demorar para chegar ao seu destino. Eles não sabiam. Talvez alguns esperavam que seriam alguns dias, talvez alguns esperavam que sejam algumas semanas, talvez se prepararam, mas por mais que eles podiam ter se preparado em levar comida, não tinha como eles saber. Porém, o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles e no deserto, todos nós sabemos, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em deserto é o calor. É o calor. E durante o dia, o que acontecia durante o dia? Uma nuvem cobria eles, assim como nós cantamos no primeiro hino. Uma nuvem cobria, para que eles pudessem suportar o calor que era. E de noite, o deserto também é marcado por avarias de temperaturas, de noite é muito frio. E uma coluna de fogo seguia. Você consegue imaginar? Às vezes eu fico pensando e imaginando como que é uma coluna de fogo rodeando aquele povo, quão grandioso é. E sentiam fome, e eles tinham de comer porque o maná caía do céu. Tudo aquilo que eles precisavam, entendam isso, tudo aquilo que eles precisavam, eles tinham de prontidão. Porém, mesmo tendo tudo, não era o suficiente para eles. E sabe, gente, a gente lê esse texto, quando a gente começa a ler, a gente fica abismado. Meu Deus, como esse povo ainda consegue murmurar? Como esse povo que viu todos esses milagres, não reconhece o Senhor e começa a murmurar, começa a reclamar do maná. Começa a reclamar, outrora nós tínhamos uma vida muito melhor. Eles eram escravos, saqueados, humilhados, açoitados, estuprados. Essa era a realidade deles. E esquecendo de onde eles saíram, eles começam a olhar para trás. E o que estava atrás começa a ser muito mais tentador do que aquilo que eles estavam vivendo. Porém, isso acontecia porque eles não sabiam para onde eles estavam caminhando. Aquele povo, eles estavam caminhando para a terra prometida, a terra onde mana leite e mel, a terra onde mais para frente a gente vai ver que os cachos de uva eram tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar. Uma terra onde eles poderiam ter liberdade para criar os seus filhos. Uma terra onde eles já não seriam mais escravos. Uma terra onde eles poderiam plantar e colher. Uma terra onde eles poderiam trabalhar e prosperar. Mas ainda não sabíamos
Nós, como povo no Egito, não sabíamos quando vamos chegar no Egito, quando vamos chegar na terra prometida. E esse percurso, você sabe, durou 40 anos. 40 anos. Sabe por quê? Deus tirou eles do Egito, mas Deus precisava tirar o Egito deles. Muitas vezes na nossa vida, a gente clama: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, que situação é essa que eu estou vivendo? Senhor, e nós paramos de olhar para o alvo, aonde importa, para onde é o meu lugar que eu vou chegar. Nós esquecemos o caminho de casa, nós esquecemos para onde nós estamos indo, e começamos a pensar no aqui e no agora, e por mais que pareça um absurdo, nós agimos da mesma maneira que o povo no Egito, nós agimos exatamente. Por isso que Adão e Eva, quando eles pecam, Deus tira eles do jardim, por proteção. Ouça bem, pois um dia, nós voltaremos também a comer da árvore da vida. Porém, nós não podemos voltar a comer da árvore da vida sendo inimigos de Deus. Sendo inimigos de Deus. Quando eles comiam da árvore da vida, eles se tornavam aquilo que Deus planejou para eles ser eternos. Mas o Senhor não planejou para que você seja um eterno inimigo de Deus. Ele planejou, Ele criou todo o plano de redenção para que você pudesse ser um eterno filho, através do intermédio de Jesus Cristo, através do intermédio dEle. Em Gálatas 5,16, nós começamos a entender então, todo esse plano de libertação. Gálatas 5,16, pode abrir para a gente, por gentileza? Ele quer tirar todos os requisitos, todos os resquícios do deserto do nosso coração. E aí, em Gálatas 5,16, ele vai dizer algo incrível. Ali, o apóstolo Paulo, ele vai falar: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão o desejo da carne. Somente esse. Vivam no Espírito, para que a gente possa verdadeiramente, preste atenção, para que a gente possa verdadeiramente conseguir caminhar no entendimento correto, no caminhar rumo a casa, nós precisamos viver no Espírito, porque senão, nós vamos começar a reclamar, porque senão nós vamos começar a viver conforme a nossa carne, e a nossa carne, ela quer viver no Egito ainda. Por mais que nós matamos a carne todos os dias, ela ainda vai desejar o Egito. Ela vai desejar. E em Romanos 7, ele vai falar: mas não nos acomodeis com esse mundo, mas transformais pela renovação. Em Romanos 12 ele vai falar, transformais pela renovação. E em Romanos 7, na verdade, ele vai falar da nossa carne, que a nossa carne, que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, e faço de novo. Que miserável homem que sou, que miserável homem que sou, que miserável homem que sou, que fico olhando para trás e desejando a vida que eu tinha outrora. Nós nascemos de novo, mas o nosso corpo, ele precisa nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Por mais que nós possamos nos batizar, por mais que nós possamos vir à igreja aos domingos, se não há um novo nascimento todos os dias, a nossa carne vai vencer. É ela que vai dominar. E é por isso que nós conseguimos ter saudade do Egito. Saudade do Egito.
que representa nas nossas vidas hoje o pecado. E nós conseguimos, por livre e espontânea vontade, voltar aos nossos pecados. Mas ei, você está numa jornada, a caminho de casa. Você entende isso? Está fazendo sentido para alguém? Amém? Mas então, qual é o plano de Deus para a nossa vida? Para nós entendermos melhor o plano de Deus na nossa vida, é muito simples. Basta nós lermos aquilo que o Senhor já deixou para nós. E em Efésios 1, abre por favor para a gente, Efésios 1, versículo 4. Confira comigo o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Pode deixar mais um pouquinho esse texto. Sermos santos e irrepreensíveis. Entenda que ele está falando aqui que Deus, Ele não nos escolheu hoje. Deus, Ele não te escolheu a partir do momento que você levantou a mão e aceitou a Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos. E abra agora em 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Vai complementar esse texto, dizendo, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Seja santo como Ele é santo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho para nós conseguirmos chegar até o final é nos mantermos em santidade. Nos mantermos em santidade. Aquele que é santo, não há pecado. Naquele que é santo, o Senhor, nós não conseguimos, mas Cristo que habita dentro de nós, nos santifica, para que nós possamos ser santo, como Ele é santo. Como Ele é santo. E o que é o contrário da santidade do Senhor? É o pecado. E quando nós olhamos o que significa pecado, quando nós olhamos na tradução da Bíblia, sempre quando a palavra é trazida como pecado, ele sempre traz como errar o alvo. Errar o alvo. Aí agora você pode estar se perguntando, mas qual é o alvo? Qual é o alvo? O alvo, volta ali, é ser santo. O alvo é a santidade que só o Senhor, através dele, pode colocar dentro de você. Só através da vida do Senhor habitando dentro de você, você vai conseguir ser santo. Santo. A santidade, então, ela vai ser justamente o oposto disso. A santidade é acertar o alvo em cheio. A santidade é você conseguir trazer ordem, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de caos. Ou seja, a santidade é nós colocarmos tudo aquilo que o Senhor criou no devido lugar. E para você entender melhor, o que é colocar as coisas em ordem? O Senhor criou a comida. Muito bom comer. Aquele almoço de domingo, muito gostoso, onde é preparado aquela macarronada, enfim. É muito bom. Mas a comida que o Senhor criou fora de ordem, ela pode se tornar um caos na sua vida. A comida, se você utilizar ela em exagero, você pode ter doenças por causa disso. Por causa de algo que é bom.
por causa de algo que é bom. E se você também fizer o contrário, você não comer, você também vai ter complicações a respeito disso. E algo que é bom, fora de ordem, se torna caos, se torna errar o alvo. A santidade do Senhor, Ele te chama para ter um casamento santo, Ele te chama para ter uma vida santa, santificada, uma vida no altar, onde por mais que a sua carne queira clamar e chamar por viver em exageros, viver fora da ordem, o Espírito deve estar pronto. A carne pode ser fraca, mas isso jamais vai ser motivo de colocar a culpa de que, não, a carne é fraca, por isso que a gente peca. Sabe, irmãos, é muito duro dizer isso, mas a gente peca porque a gente quer. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós escolhemos, a partir do momento em que nós paramos de alimentar o nosso espírito, nós começamos a alimentar a nossa carne. E como nós fazemos isso? De maneira passiva. Para alimentar o espírito é necessário de uma ação ativa. Para alimentar a carne, não é necessário de nenhuma ação. Basta você viver a sua vida normalmente. Basta você continuar perdendo a sua noite toda assistindo Netflix. Basta você não querer fazer os seus devocionais. Basta você não tirar um tempo para estar mais próximo de Deus, que você já está alimentando a sua carne, que você não está alimentando o espírito. E isso vai te fazer errar o alvo. Isso vai te fazer estar longe. E por isso nós precisamos, eu citei aqui o livro de Romanos 12, 2, fala: experimentemos então qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você sabe? E nós podemos olhar a resposta em 1 Tessalonicenses, abre para a gente, Manu, 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, vamos ler. Como nós podemos viver então? Olha ali, como a Bíblia é incrível, e deixa isso de maneira tão explícita e clara. A vontade de Deus é que vocês sejam. Vocês estão entendendo? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Pode ir para o próximo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. O desejo de Deus é que eu não tenha atos contra aquilo que é santo, que a minha santidade seja aquilo que sobrepõe. O Gabriel, de maneira muito bem pontuada, falou aqui os aspectos do Senhor, onipotente, onipresente, onisciente. E esse Deus quer tudo isso, mas o que ele mais enfatiza, sempre em seu aspecto, é que Ele é santo, santo, santo. Santo. E se o Deus que é santo, 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 habita em você, precisa haver santidade. É isso, gente. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos que a santidade não é simplesmente um adjetivo que os cristãos devem ter, mas que deve ser o estilo de vida, as coisas mudam completamente. A santidade não é um plus que Deus quer colocar em você. A santidade é o aspecto de Deus que Ele quer colocar dentro de você. É todo o aspecto.
E por mais difícil que seja caminhar no deserto, por mais difícil que seja, com as aprovações, com todos os levantes que nós temos, com a nossa natureza, já é difícil nós com a gente mesmo e todos os problemas que nós vivemos. Porém, Deus ele não te deixou desarmado. E sabe onde a gente vai encontrar a nossa arma? 1 Coríntios 10, versículo 12. Aleluia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. 13. Não, preste bem atenção, gente, isso é lindo, isso muda totalmente a nossa vida, quando a gente entende esse versículo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, preste atenção, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu posso ouvir um amém? Ele já providenciou o escape. Ele já providenciou. Está difícil? Eu sei que está difícil. Mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. E se Ele falou, é uma lei. Assim como a gravidade é uma lei, a palavra de Deus é uma lei. Se Ele falou, acontece. Não sou eu quem estou falando isso, é o Espírito Santo, é o Senhor que está falando isso hoje, para você abrir os seus ouvidos e entender. Não sobrevirá a tentação para você que você não poderá suportar. Que você não poderá suportar por intermédio daquele que vive em você. Por intermédio daquele que habita em seu coração, para que você possa ser santo. Sede santo, como eu sou santo, assim que diz o Senhor. Deus ele não deixou você para morrer no deserto. Deus ele está te guiando. Deus ele está te guiando. Então a palavra revela para a gente que se Ele não me dá uma aprovação maior do que eu posso suportar, ou seja, se eu posso suportar tudo isso que eu estou vivendo e vencer, logo eu não sou vítima do pecado. Repita para quem está do seu lado, você não é vítima do pecado. Pode ser pesado isso, gente, mas nós não somos vítimas do pecado. Nessa história, nós acabamos sendo vilão. Nós acabamos sendo vilão. Nós devemos assumir os nossos BOs. Nós não devemos ficar simplesmente falando assim, nossa, mas o inimigo me fez pecar. O inimigo me fez adulterar. O inimigo me levou até aquele lugar. Eu não fui com as minhas próprias pernas, eu estava aqui e de repente, puf, apareci lá. Olha só, que coisa. Não. Somos nós que não suportamos, por não estarmos alimentando suficientemente o nosso espírito. Você está no deserto lutando para ser santo, como Ele é. E na dificuldade, muitas vezes se olhando como derrotado. Na dificuldade, muitas vezes se olhando que você não vai conseguir. Mas ei, quando você olha para cima, você vê a nuvem que te cobre, que te faz suportar o calor do deserto. E quando chega a noite, você vê a coluna de fogo que acompanha cada passo seu, te dando todo o suporte para que você possa suportar sim, todas as dores desse mundo. Nós podemos suportar, independente do que seja o Brasil no ano que vem, nós poderemos suportar, porque o Senhor não nos dará provação maior do que podemos suportar.
nós poderemos suportar. Estamos de pé. E Deus nos colocou um ao lado do outro, para que nós possamos, assim como a Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. Isso não é simplesmente aguentar o irmão do seu lado, não. É dar suporte. É dar suporte para a dificuldade. Você sabe que tem alguém do seu lado também. E ainda que você possa olhar e não enxergar ninguém, a coluna de fogo e a nuvem vai continuar te seguindo. Ela vai continuar te seguindo. Deus, Ele te dá tudo que é necessário para você passar pela aprovação. Romanos 5:2. Abre para a gente, por gentileza. Romanos 5, no versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, meu irmão, tudo que nós precisamos para suportarmos é conhecermos mais a Deus. Para a nossa identidade, para nós entendermos realmente a nossa identidade, para nós entendermos para onde nós estamos caminhando, para nós entendermos que as leves aflições dessa vida não se comparam à glória que há de vir. Você entende que quem falou isso foi um homem que foi espancado, jogado em prisões, humilhado, despido. E ele pode falar que as marcas que ele carrega em seu corpo são um orgulho em dizer que foram por Cristo. E depois falar que as leves, repito, as leves. Quantas vezes o nosso problema parece ser tão grande, né? E aí a gente começa a olhar para esses grandes heróis da fé. E entenda, eu não estou menosprezando o problema, a situação que você está vivendo. Só você sabe o quanto dói, só você sabe o quanto é difícil. Mas se nós olharmos e voltarmos para a palavra, nós podemos olhar que aqueles homens perseveraram, venceram. Então você pode vencer também, você pode perseverar e vencer. O mesmo Deus que habitava neles, habita em você. E você pode, e você vai. Eu declaro pela sua vida, eu declaro para a sua vida, você vai perseverar sim, você vai suportar sim. Esse deserto não é para a sua morte, esse deserto é para você passar, se tornar mais forte e chegar a caminho de casa. E chegar para a sua casa, onde lá não haverá mais deserto, lá não haverá mais dor, nunca mais. Você estará em casa, você estará em casa. Aleluia, Jesus. Pelo qual também temos entrada pela esperança, pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Às vezes nós ficamos presos num ciclo sem fim, porque nós simplesmente decidimos ter as mesmas atitudes. Tem uma história muito interessante de um jovem que certa vez ele estava caminhando, voltando para sua casa, do seu trabalho, e ele vê uma borboleta em seu caminho e começa a olhar para a borboleta, e de repente ele cai num buraco. Ele cai num buraco e naquele momento ali ele quebra o seu braço, e chega seu amigo ali e vê e fala: ei, o que aconteceu?
Aí ele fala assim, eu me distraí e caí. Falou, não, então vem cá, vou te ajudar a levantar. Ajuda ele, tira ele daquele buraco, ele vai para o médico, tal, e está com o seu braço enfaixado, e vai para o seu trabalho, e num outro dia, num dado momento, está voltando, e ele vê e fala, nossa, parece a mesma borboleta, e cai no mesmo buraco. E seu amigo passando ali de novo, fala, ei, de novo? O que está acontecendo? Eu me distraí, caí. Vamos levantar? Vai, vamos. E está lá ele com seus 2 braços enfaixados, engessados, caminhando, e cai novamente naquele buraco. E aí seu amigo fala, como você pode então, 3 vezes, não ver esse buraco? Por que você não muda a sua rota? Sabe quem é essa pessoa? Sou eu. É você. Quantas vezes a gente cai e cai e cai no mesmo pecado? Por quê? Nós escolhemos não mudar a rota. Nós escolhemos continuar pelo mesmo caminho que estamos prosseguindo. E o resultado? Você sabe qual vai ser. Em Provérbios 5:8, ele te dá um conselho a respeito disso. Provérbios 5, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Fique longe. Com o pecado, a gente não negocia, a gente foge. A gente foge. José, ele esteve ali, ele se conhecia. A partir do momento em que o pecado podia, de alguma maneira, pegar ele foge do jeito que dá. Nós precisamos mudar a nossa rota para conseguirmos nos mantermos de fato em santidade. Mateus 5:29 vai dizer: se seu olho te faz pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar no céu sem seu olho do que você ir para o inferno com seus 2 olhos. Que nós possamos compreender. Quero já chamar o Ministério de Louvor para vir aqui em cima. Que nós precisamos entender que os resquícios do Egito ainda habitam dentro de nós. E eles vão gritar, dia após dia, para sair. Dia após dia, dentro de você. Para que você pare de lembrar de casa. Para que você pare de lembrar que você está no caminho de casa. E comece a lembrar de quão feliz eu era. Quão feliz eu era quando eu fazia isso e aquilo. Como é muito mais fácil não ter que ir na igreja. Como é muito mais simples eu descansar. Afinal, eu tenho o direito de descansar no domingo, ficar em casa de boa. Como é muito mais fácil. Nossa, eu tenho que aturar um irmão que me persegue. Eu tenho que amar aquele irmão que fala mal de mim. Eu tenho que amar aquela pessoa que não me ama. Isso é o Egito querendo gritar dentro da gente, para nós fazermos aquilo que é comum à nossa carne, aquilo que é comum, aquilo que nós queremos fazer. No nosso corpo sempre vai haver essa batalha entre o espírito e a carne, onde o espírito vai fazer você querer acordar naquela manhã e falar: eu vou pegar a minha Bíblia e vou ter o meu encontro agora com o Senhor.
Mas a sua carne vai falar assim: deixa eu ver aqui o meu Insta antes. E aí quando você se deparar, o tempo já foi, o tempo que você tinha separado já passou, você mais uma vez não conseguiu ler a Bíblia, se deleitar no Senhor. E aí, muitas vezes você vai chegar e vai falar assim: nossa, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo triste, mas parece que não tem motivos pelo qual eu me senti triste. É o conflito entre o espírito e a carne. O conflito, o espírito está querendo te falar: ei filho, vem. E a sua carne está sendo fortalecida por pequenas atitudes. Fique de pé nesse momento, já estou encerrando. Você não está no deserto sem esperança. Nós caminhamos e, conhecendo para onde nós estamos caminhando, nós entendemos que estamos indo para casa. Feche seus olhos nesse momento. Oh Jesus, queremos chegar em casa sem esses resquícios do Egito em nós. Aleluia, Jesus. Queremos chegar em casa. Está na hora. Está na hora. Vamos juntos caminhar para casa. Vamos juntos caminhar firmes, fortes. O Espírito Santo te convida hoje a voltar. Saia do caminho de volta para o Egito e volte para o caminho de casa. Volte para o caminho de casa. Pare de querer pegar o caminho de volta, porque você pensa que não suporta o deserto. É possível sim suportar o deserto, pois quem falou que é possível suportar o deserto não foi eu, não foi um grande pregador, mas foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, preste atenção, ouça isso que eu quero te falar, ouça isso. Lá fora ainda há inúmeras pessoas que estão vivendo no Egito, e você já está no caminho para casa, mas o Senhor, Ele te chama para você ser o libertador dessas pessoas que ainda estão no Egito. Ele te chama para que você venha proclamar as boas novas. Ele te chama para que você possa entender e falar do quão lindo é esse caminho para casa, que esse caminho para casa vai ter dificuldade sim, vai ter batalha sim, mas nada melhor do que a nossa casa, nada melhor do local para onde você foi feito para habitar. Você foi feito para habitar os céus, lá é o seu lugar. Não aceite nada que te leve para longe do seu lugar de habitação. Então pare de andar triste, pare de andar cabisbaixo no deserto, pare, pois o seu problema já foi resolvido através do intermédio de Cristo Jesus. O seu problema já foi resolvido. Ele te chama hoje. Vem, filho, vamos para casa, vamos continuar caminhando, perseverando, fortes. Ainda com seus olhos fechados, vamos louvar. Permaneça com seus olhos fechados, não se preocupe nesse momento em cantar. Se preocupe apenas em se conectar com o Pai e falar: Pai, eu quero voltar para casa. Pai, eu quero pegar novamente o caminho de casa, Senhor. As aprovações desse mundo não vão me parar. Ei!